um dos mais tradicionais clubes do futebol goiano e um dos mais vencedores também. Hoje vamos até a linda cidade de Goiânia trazer toda a história do Goiânia Esporte Clube, desde a sua fundação, desde o seu início, desde a sua época de glória, onde era um dos principais clubes do estado, até o momento atual, que não é nada compatível com o início da sua história. Então, pega uma pipoca, pega um refri e bora juntos curtir a história do Goiânia. Fala, meus amigos, hoje vamos até Goiânia, no centro-oeste brasileiro, capital do estado do Goiás, trazer toda a história do Alvinegro Goiano, a equipe do Goiânia Esporte Clube, que foi fundado lá no ano de 1938. E logo de cara, já nascia para ser grande, já nascia para ser uma das principais equipes do futebol estadual. O clube nasceu com o nome de Corinthians Goiano, mas depois mudou seu nome para Goiânia Esporte Clube, nome que carrega até hoje, até a atualidade. As suas cores são o preto e o branco desde a sua origem e vem seguindo com essas cores imponentes dentro do futebol nacional. Seu mascote é o Galo Carijó. No início da sua história, a gente pode destacar lá os anos 40, quando em 1940 disputou a terceira edição do Campeonato Citadino de Goiânia, sendo campeão invicto, e aí começou a sua grande história no futebol estadual. Foi na época que o time teve jogadores convocados para a seleção goiana. Do seu início até o fim da década de 50, o clube viveu seu grande auge. O Goiânia tinha uma equipe quase imbatível, era difícil conseguir bater de frente com a equipe alvinegra. Conseguiu a façanha de ganhar um bicampeonato nos anos de 1945 e também sendo campeão em 1946, depois venceria um tricampeonato nos anos 1958, 1959 e também venceu o campeonato goiano em 1960 e depois, no seu grande apogeu, ali no início da década de 50, foi pentacampeão entre os anos de 1950 e também o ano de 1954, mostrando toda a sua superioridade dentro do futebol do estado de Goiás e também do centro-oeste brasileiro. Naquela época, quem brilhou com a camisa do Goiânia foi o atacante Foca, que foi artilheiro por 3 vezes do campeonato estadual entre 51 e 1953, um dos grandes nomes da história do futebol do Goiânia Esporte Clube. Depois veio a década de 60, onde, apesar do clube ter conquistado a Copa Brasil Central, que era uma competição ali que reunia clubes daquela região central do Brasil, título esse que aconteceu no ano de 1967 e é o único título regional da equipe do Goiânia Esporte Clube, único título fora do âmbito estadual. Mas nesse período, o clube também teve o seu lado negativo. Ele não conseguiu se destacar dentro do futebol goiano e foi perdendo força para clubes que foram surgindo, como o Goiás e o Vila Nova. O Goiânia levantou seu último título estadual lá em 1974 e depois acabou vendo as novas forças do futebol goiano, Goiás e Vila Nova, assumiu o protagonismo do futebol estadual e meio que jogou o Goiânia para escanteio para ser mais uma equipe coadjuvante dentro do futebol do estado. Depois, ano a ano, a equipe foi perdendo espaço não só para o Goiás e Vila Nova, mas também até para equipes menores, equipes modestas do interior do estado. Foi ali intercalando entre a primeira e a segunda divisão. Com os anos, quanto mais anos passavam, o Goiânia ia perdendo seu protagonismo de uma maneira maior. Veio os rebaixamentos para a divisão de acesso, veio também acessos e títulos de divisões estaduais de segundo escalão, mas mesmo assim o Goiânia não conseguia ser protagonista, não conseguia voltar a ser protagonista dentro do futebol estadual. E se você gosta de uma camisa que te deixa bem vestido, confortável, que fica desenhada no seu corpo, eu estou deixando tanto no comentário fixado como na descrição desse vídeo o link para você comprar as camisas da Insider, a marca que é sensação para macharada. Então já clica no link e compra essa camisa que está passando agora aí, vai te deixar bem apresentável. Entre as grandes campanhas da equipe do Goiânia, principalmente no futebol nacional, a gente pode destacar que ele jogou por 4 oportunidades o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a primeira vez lá em 75 e a última em 79. E foi justamente em 1975 que veio a melhor campanha do Goiânia dentro do Campeonato Brasileiro. Foi 28º lugar naquela edição do torneio nacional.
Depois, na Série B, ele esteve por 4 vezes entre 80, que foi a primeira participação, e a sua última foi em 1991. Seu melhor posicionamento também foi no ano da sua estreia, na Série B, em 1980, quando o Goiânia Esporte Clube terminou aquela segundona nacional na 19ª colocação. Na Série C, esteve por 6 oportunidades, destaque para 1997, que foi também o primeiro ano de participação do Goiânia na terceirona nacional. Nesse ano, a equipe alvinegra terminou a competição na 11ª colocação. Sua última participação na Série C foi em 2002 e a partir daí não conseguiu mais figurar em nenhuma das 3 principais divisões do futebol brasileiro. A equipe até voltaria a jogar uma divisão do Campeonato Brasileiro, foi em 2020 e até que chegou próximo ao acesso. Terminou em 10º colocado aquela edição da 4ª Divisão Nacional, saindo a 2 rodadas, a 2 fases na verdade do acesso. Vai voltar a jogar a Série D agora em 2025, em virtude da sua boa campanha no Campeonato Goiano de 2024, onde a equipe conseguiu fazer uma boa competição e chegar até a fase decisiva, até as fases decisivas na verdade, até ali o mata-mata da competição. Já em se tratando de Copa do Brasil, o Goiânia jogou 2 vezes, em 1991 e em 2001, que foi a sua melhor participação, quando conseguiu alcançar a segunda etapa, a segunda fase do torneio da Copa mais democrática do futebol brasileiro, podemos dizer assim. Entre os seus títulos estão 14 campeonatos goianos da elite da primeira divisão, também com destaque para aquele pentacampeonato que a equipe conseguiu lá atrás, na década de 50. Também o Goiânia conseguiu vencer por 2 oportunidades a segunda divisão do Campeonato Goiano de Futebol e também venceu uma competição regional, a Copa Brasil Central, que reunia ali as equipes da região central do Brasil, do Centro-Oeste e também de estados ali próximos. Em relação às suas rivalidades, a gente tem o Vila Nova e também o Goiás, que mantém até uma certa rivalidade com a equipe do Goiânia, mas sem dúvidas, até pelo início da sua história, pelo início do protagonismo no futebol goiano, o seu grande rival é a equipe do Atlético Goianiense. Para quem não sabe, lá no início do futebol goiano, Atlético e Goiânia eram ali as principais forças do futebol goiano no início da sua vida. Já o estádio que a equipe sempre mandou as suas partidas foi no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Até ele era bem raiz, passou por uma reforma, hoje é praticamente uma arena, todo ali bonitinho, com cadeiras, o torcedor assiste o jogo de forma confortável, mas ali nem sempre foi assim, mas o Goiânia sempre carregou o Estádio Olímpico na sua essência, sempre carregou com a sua torcida. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve no canal e antes de ir, eu vou pedir para vocês aquela força, aquela ajuda, compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que gosta do Goiânia, que gosta do futebol, que gosta de conhecer histórias de times nacionais. Se puder, se torne membro e também ajuda a gente a escolher os times que vão ter a sua história contada aqui. A partir do momento que você se torna membro, você tem o direito de escolher o time que terá a sua história contada aqui, então já clica no botão de Seja Membro e venha apoiar aqui o canal. Antes de ir, eu estou deixando o link para você conhecer a história do Clube Atlético Goianiense, um dos grandes rivais, o principal rival do Goiânia na verdade. Eu estou deixando ele tanto no comentário fixado, como também na descrição desse vídeo e também no card que está passando agora aí na sua tela. Clica no card que está passando e assiste. Um abraço e até a próxima.